rapaziada! Carlos Berbert na área mais uma vez aqui no canal do Pedrosa. No vídeo de hoje vou falar sobre os dois jogadores que estão mais próximos no atual cenário de se tornarem contratações do Vasco. Marlon Freitas e Kaique Gonçalves, dois volantes que atuam tanto como primeiro ou como segundo, mas que no atual contexto, em seus clubes, fazem mais essa função de primeiro volante, com características mais defensivas, de proteção ali à linha de defesa, tá? Mas antes disso, vou pedir a vocês para já irem deixando o like aí, para mostrar para o YouTube que o nosso trabalho é relevante. Se inscrevam no canal, caso ainda não tenham feito isso. Já somos mais de 120 mil inscritos aqui no canal do Pedrosa. E também ative o sininho para você sempre receber notificação de vídeo novo postado, live agendada ou até mesmo quando ela começar, tá? E claro, também compartilhem esse vídeo nos seus grupos de Vasco da Gama, seja no WhatsApp, no Instagram, em qualquer outra rede social e no Facebook também, que ainda essa parte de grupos é muito forte. Mas, bom, primeiro falando sobre o Marlon Freitas, volante de 29 anos, que é realmente ali a prioridade de contratação do Vasco, que tem carência e realmente para primeiro volante ali é o foco principal do Vasco nessa janela doméstica que se iniciou, né? Foi aberta ali no dia 1º e vai até o dia 19 de abril. Bom, o Marlon atualmente defende o Botafogo, o Vasco já tentou uma investida por empréstimo, mas aí o Alvinegro recusou, porque só pretendia negociá-lo em definitivo ou então com um empréstimo de opção de compra. O Vasco planeja aí, se movimenta para fazer exatamente esse último modelo de negócio, provavelmente, que é um empréstimo com opção de compra. Bom, o Marlon ele começou a sua carreira no Fluminense, não teve muito espaço, e aí depois ele rodou um pouco, teve uma passagem pelo futebol norte-americano, atuou emprestado também pelo Criciúma, jogou no Botafogo de Ribeirão Preto durante um tempo, até que ele chegou no Atlético Goianiense, onde se destacou como segundo volante e aí chamou a atenção do Botafogo. Vou deixar aqui o depoimento de dois amigos jornalistas, o Felipe André, que acompanhou esse período do Marlon no Dragão, tá? O Felipe, que é jornalista e setorista do Atlético Goianiense pela Rádio Bandeirantes de Goiânia, e também esse momento que o Marlon Freitas está vivendo no Botafogo. Quem vai trazer para vocês é meu amigo Wesley Pinheiro, do portal Giro.com, beleza? Então se liguem aí no recado deles. Fala galera do canal do Pedrosa, um abraço para todos que nos acompanham, falando aqui diretamente de Goiânia, passando para falar um pouco sobre o Marlon Freitas, essa passagem que ele teve aqui recentemente no Atlético Goianiense, onde ele disputou mais de 160 jogos, bicampeão estadual, participou da ótima campanha que o clube teve na Copa Sul-Americana, onde foi semifinalista, onde chegou às quartas de final da Copa do Brasil, inclusive nesse processo eliminando o rival Goiás, mas que nessas 3 temporadas a gente pode dizer que 2 temporadas e meia foram muito boas. O que ficou marcado esses últimos 6 meses, porque ele já havia assinado um pré-contrato, não conseguiu contribuir do jeito que o Atlético esperava numa luta contra o rebaixamento, tanto que o jogador termina sua passagem sendo reserva no Atlético, porque justamente ele não conseguia contribuir, mas entrava em praticamente todo o jogo por conta da sua qualidade. Mas o Marlon Freitas, nesses últimos 6 meses, que ficou um pouco marcado pela torcida atleticana. No outro período, quando a gente fala assim, 2 temporadas e meia, quando ele ganhou de fato notoriedade de maneira nacional, jogando pelo Dragão, foi um ótimo segundo volante, né? Era o cara que ditava todas as ações do meio campo atleticano, ele iniciava as jogadas e muitas das vezes terminava, né? Também concretizava, ela, principalmente com finalizações de fora da área, mas o lado direito do Atlético, quando ele caía naquele setor, era muito forte. Com ele, com o Shailon, que jogava como um ponta direita, e também com o Dudu. Ele e o Dudu tinham uma sincronia muito boa, né? Eram amigos também fora das 4 linhas, mas a sincronia dentro de campo dos dois era um ponto forte do Atlético. Ele com a bola longa ou num passe um pouco mais curto, como eu disse, era um jogador que também concretizava jogadas, finalizava muito de fora da área, chamava essa responsabilidade. Como a gente pode notar, é um cara de muita imposição física, é um cara alto, é forte, então aquela bola esticada no meio campo também, no jogo aéreo ele conseguia contribuir bastante para o Atlético ter uma rápida recuperação.
Então ele ditava todas as ações do meio campo atleticano, sendo um segundo homem de meio campo, não sendo um primeiro, como já aconteceu algumas vezes, mas sendo o segundo homem de meio campo, principalmente com Baralhas ali, ou com William Maranhão, que naquela oportunidade fazia o trabalho um pouco mais sujo, né? Corria um pouco mais por ele. Marlon Freitas ditava todas as ações. Ficou marcado pelos últimos meses, porque não consegue ajudar o Atlético a se livrar do rebaixamento, mas as conquistas, de fato, deixam uma impressão muito boa. 2 temporadas e meia excelentes no Atlético, com títulos, com conquistas, com feitos importantes no Dragão, mas aquela saidinha incomodou um pouco a torcida atleticana. Mas, de fato, essa foi a passagem do Marlon Freitas, mais de 160 jogos, de fato, deixou, pelo lado bom, o seu nome na história atleticana. Um abraço para todos, diretamente daqui de Goiânia. Fala, rapaziada do canal do Pedrosa, o Wesley Pinheiro do portal Giro.com, passando aqui para falar com vocês um pouco sobre o Marlon Freitas, né? Sobre esse início dele no Botafogo e sobre a situação atual dele, né? Iniciando ali, a gente acreditou que ele seria um cara que poderia trabalhar na posição, mas que não seria o cara da posição em si, né? Tendo em vista até que de certa forma, custo zero, né? Ele chegou de graça no Botafogo. Foi feito um pré-contrato com ele no meio do ano, né, quando ele ainda estava no Atlético Goianiense, já ajeitando tudo para o ano seguinte. Ele inicia bem, inclusive, né, de certa forma, foi eleito o melhor primeiro volante do primeiro turno, e uma de suas valências que a gente ficou clara e que ela se escancarou com o Bruno Lage, que de certa forma foi o técnico que acabou não dando tão certo assim no Botafogo, que foi a questão do passe longo. Mas o Marlon, ele veio com uma característica do próprio Atlético Goianiense que no Botafogo ele não foi muito utilizada, né? O que ele acabou não utilizando tanto, que é a finalização de longa distância. Ele tinha uma facilidade absurda em finalizar de longa distância e acabou desenvolvendo esse passe longo na era Bruno Lage no Botafogo. Na era do Castro, antes da do Bruno Lage, o Marlon foi um cara que tinha uma facilidade absurda em sair, e ele ainda tem essa facilidade, só que algo que a gente não sabia que ele tinha é essa questão do passe longo. Algo que a gente esperava muito dele era a finalização, que não acabou se desenvolvendo de certa forma no Botafogo. Mas em questão ao passe longo, foi algo que ele ganhou como característica nova no Botafogo em si. Hoje o momento dele assim é bom. Há 3 semanas atrás, 4, não era tão bom assim. Mas hoje se fala com o torcedor do Botafogo, e aí você negociaria o Marlon Freitas? Hoje ele falaria não. Há 3, 4 semanas atrás, acredito que a resposta seria sim. Agora, quanto você vai pagar? Bom, sobre o Marlon é isso que eu tenho a dizer. Quero mandar um abraço a todos aí e desejar um bom início de semana. Valeu, rapaziada. Agora eu vou deixar um recado do Pedrosa com a Simples Reserva, patrocinadora aqui do canal, para vocês. Se liguem aí. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Para mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor, é o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular para esse QR Code aqui na tela ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja para homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil estar bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá, vem comigo, tamo junto. Lembrando que com o cupom PEDROSA10 vocês têm 10% de desconto nas compras na Simples Reserva. Para aproveitar essa oportunidade é só procurar o link aqui da Simples Reserva na descrição desse vídeo ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que vai estar aqui nesse vídeo no canto esquerdo da sua tela, beleza? Caso não consiga chegar a um acordo com o Botafogo pelo Marlon Freitas, o Vasco já está observando outro jogador que é Kaique Gonçalves. Como eu citei, atua preferencialmente como primeiro volante, mas também consegue fazer a função de segundo volante, já atuou até improvisado em outras posições. Ele que atualmente defende o Juventude, tá? Desde o início dessa temporada, tem se destacado pelo Campeonato Gaúcho, tanto que, né, o jaconeiro conseguiu chegar à final aí, tá na disputa pelo título com o Grêmio, e as boas atuações e regularidade do Kaique chamaram a atenção de clubes grandes do Brasil. A não ser o Vasco, São Paulo, Grêmio e Corinthians têm os nomes vinculados aí ao interesse pelo jogador.
O Vasco, como eu citei, como enxerga o jogador como um plano B, ainda não foi com mais, como é que eu posso dizer, com mais vontade, né, em tentar contratá-lo. Até porque ele é o plano B, mas já tem feito aí movimentações, sondou, consultou a situação do jogador através de intermediários e não pela 777 ou até mesmo ali pela SAF. Na verdade, o intermediário que está ali em contato constante é o Túlio de Mello, ex-jogador e atualmente empresário, que tem boa relação com a diretoria vascaína. Aos 28 anos, um ano mais novo aí do que o Marlon Freitas, ele que começou a sua carreira na Portuguesa de São Paulo, depois passou pela Ferroviária, também Água Santa, até chegar ao Ituano em 2022. Ele fez parte daquele elenco em 2022 que teve uma arrancada na reta final da Série B e disputou com o Vasco ali o acesso até a última rodada. No ano seguinte, ele foi para o Ceará e nessa temporada ele chegou ao Juventude. E aí eu vou deixar o depoimento de 3 amigos jornalistas para vocês. Primeiro, o Renato Alves, da Rádio Cidade de Itu, contando um pouquinho como é que foi a passagem dele pelo Ituano. Depois, o Horácio Neto, que é setorista do Vozão pela Rádio CBN O Povo. E por último, meu amigo, Bruno Mucchi, que é setorista do Jaconeiro pela Rádio Caxias. Beleza? Então, fiquem aí com os relatos das passagens do Kaique Andrade por esses respectivos clubes. E aí, pessoal, tudo certo? Obrigado pela oportunidade. Vamos falar do Kaique. Pois é, jogador que é revelado na Portuguesa, né? Destacou no Água Santa, no Campeonato Paulista lá de 2022. E aí surgiu o interesse do Ituano, que veio emprestado e rapidamente ganhou a condição de titular aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, naquela ascensão do segundo turno do Ituano, naquela oportunidade, disputando aí o acesso contra o Vasco aqui mesmo no Novelli Júnior. O Kaique joga de volante, né? Entre os zagueiros ali, ele faz um segundo volante, fez primeiro volante também, né? Que ele fez a dupla na época aqui com o Rafael Pereira, experiente Rafael Pereira, e ele tinha mais saída, o Rafael segurava um pouco mais e o Kaique dava o primeiro combate, né? O Kaique desarma mesmo, é um jogador de muita raça, né? Não tem bola perdida, vai até o final, só sai se der cãibras. Então o Kaique foi um jogador que deixou muitas saudades aqui pro torcedor devido à sua raça, à sua entrega dentro de campo. Então é isso, ele desarma e um excelente passe também, né? Virada de jogo, aquela quebrada entre linhas, né? Achando ali rapidamente um centroavante, um meia ali para fazer a ligação rápida. Então o Kaique, se acertar a ida para o Rio de Janeiro, eu tenho certeza que vai se dar muito bem. Jogador, como eu disse, de muita raça, é um jogador que joga para o time, isso é muito importante. É um jogador que gosta de aparecer para a torcida, né? O Kaique não, o Kaique joga para a equipe mesmo, então já chegou a atuar de lateral direito também, mas ele no meio campo ali, eu tenho certeza que ele fará um excelente trabalho aí caso a negociação seja concretizada. Fala galera, um salve então para o canal do Pedrosa. Eu sou Horácio Neto, trabalho aqui no Jornal Povo, na Rádio Povo CBN, cubro o Ceará especificamente. Vou fazer aqui uma avaliação desse período que o Kaique Gonçalves atuou pelo Ceará. O Kaique Gonçalves, que é um primeiro volante, tem característica como principal a marcação, é um jogador que consegue preencher bem os espaços do campo, mesmo sendo um jogador muitas vezes até posicional, ele consegue estar sempre na marcação e sempre chegar atento no lance. Joga de primeiro volante, joga de segundo homem de meio campo, não tão bem assim, mas consegue jogar, e também de lateral direito, que por muitas vezes atuou assim no Ceará e tendo boas partidas. Dentre os jogadores que saíram do elenco do ano passado do Ceará, não iriam fazer falta no elenco 2024. O Kaique é exceção disso. Era um jogador que representava muito esse estilo do Ceará em campo, de ser brigador, de ser um jogador que consegue até o último lance,
de não desistir das jogadas. Isso é um estilo que no Ceará agrada muito ao torcedor alvinegro. Porém, não foi só de coisas boas que aconteceram, né? O Kaique também foi responsável pela penalidade que, para muitos, foi o que levou ao título do Fortaleza na final do Campeonato Cearense. O Kaique teve ótimas partidas, teve um bom ano no Ceará, mas na reta final, especificamente com o técnico Wagner Mancini, ele não foi mais utilizado. O Mancini tinha suas preferências ali no elenco e o Kaique foi um desses jogadores que o Mancini não preferia mais utilizar. E acabou que talvez por isso também foi motivado a sua saída e assim já foi contratado no Juventude. Com exceção do Mancini, todos os outros treinadores do Ceará utilizaram muito o Kaique. Fala aí pessoal, tudo bem? Bom, o Kaique é um jogador que tem despertado interesse de várias equipes do futebol brasileiro. Entretanto, para o Juventude não chegou nada oficial até então. A multa contratual de 14 milhões, também já foi comentado de 60 milhões de reais. Jogador que tem contrato até o fim do ano, um volante que sabe se posicionar muito bem e também tem qualidade para encontrar linha de passes. Ele iniciou como titular o Campeonato Gaúcho e depois perdeu a posição para o Luiz Oyama, que pertence ao Botafogo, está aqui no Juventude, e depois conseguiu retornar ao time, recuperou a posição no time titular e tem sido uma peça importante. Nos jogos contra Inter e Grêmio, semis e final do Campeonato Gaúcho, ele tem tido boas participações. Jogador que despertou o interesse de Vasco, Corinthians, Grêmio, São Paulo. Então, um atleta que tem se destacado bastante. Sobre o futuro ele não quer falar muito, mas é um jogador que tem sido bastante combativo no meio de campo. Não é um volante tão rápido assim, mas é um volante que tem muita qualidade e sabe se posicionar. Tem 28 anos o Kaique, ano passado estava no Ceará, acabou rescindindo lá, ficou livre no mercado. O Juventude aproveitou, contratou o atleta e aposta nele, por isso não deve ser tão fácil assim tirar o Kaique do estádio Alfredo Jaconi sem passar uma compensação financeira ao Alviverde. Certo, pessoal? Valeu, um abraço. Então é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo aí mais detalhado da carreira, né? Valências de cada um desses dois jogadores. Então, novamente peço para que vocês deixem o like para mostrar para o YouTube que o nosso trabalho é relevante. Se você ainda não se inscreveu no canal, venha fazer parte dessa família de mais de 120 mil inscritos aqui no canal do Pedrosa. Não esqueça de ativar também o sininho para você sempre receber notificação de vídeo novo postado ou até mesmo quando agendarmos e iniciarmos uma live aqui pelo canal. E por último, e não menos importante, por favor, não esqueçam de compartilhar esse vídeo nos seus grupos de Vasco da Gama, seja no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, que é uma rede social ainda muito forte na questão de grupos, ou até mesmo outra rede social aí que você tenha um grupo de Vasco, beleza? Então, vou ficando por aqui e até a próxima. Tamo junto!